Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Domingo da 16ª semana do tempo comum. Hoje é dia do Senhor. O Evangelho de Mateus está no capítulo 13, dos versículos 24 ao 30. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje Jesus nos fala da parábola do joio e do trigo. Todos nós precisamos ter plena consciência que trazemos no campo de nossa vida a presença do joio e a presença do trigo. Afinal, todos nós temos virtudes e defeitos, fortaleza e fraqueza, bondade e maldade. Por isso, nós precisamos sempre ter um espírito muito aberto a buscar a perfeição, o aprimoramento, ir aos poucos sufocando o joio para fazer o trigo crescer. Muitas vezes, sozinho, nós não conseguimos sufocar o joio que existe em nós. Precisamos ter a humildade e a abertura de aceitar a ajuda, de buscar ajuda. Mas para que esse processo de transformação, de conversão, podemos dizer, aconteça em nossa vida, nós temos que ter consciência do que em nós é joio. Este é o passo decisivo, o primeiro e o mais importante, tomar consciência. Porque muitas pessoas parecem que são cegas, porque o verdadeiro cego é aquele que não quer enxergar. Enquanto a gente não enxerga o joio em nossa vida e os danos que ele pode nos causar, a gente acaba ajudando ele a crescer. E o que é mais triste, a sufocar o trigo, quer dizer, o nosso lado bom. Seja humilde para aceitar as críticas quando estas são construtivas. Seja humilde para aceitar os conselhos e, principalmente, para aceitar ajuda. Ninguém se basta. Ninguém é uma ilha que vive isolado. Nós precisamos da ajuda das pessoas. Nós precisamos que os outros nos deem as mãos e nos tirem, muitas vezes, do meio de tantos atoleiros que a vida nos coloca e às vezes a gente nem percebe. O Senhor nos perdoa sempre, porque por nós o seu amor é eterno. E é o amor de Deus que vai transformando as nossas vidas e nos dando forças para vencer o que em nós é ruim e deixar crescer o que em nós é bom. Afinal, todos nós temos muito mais trigo do que joio. É uma pena que às vezes a gente se debruce muito mais sobre o campo do joio e esqueça de colocar fermento no meio do trigo.
Mas nós também precisamos ter um olhar amoroso, piedoso, para com os nossos irmãos, quando o joio parecer crescer. Vocês perceberam que quando os camponeses viram na parábola que o joio crescia junto com o trigo, eles quiseram imediatamente arrancar o joio. E o que foi que o dono do campo disse? Não façam isso, porque querendo arrancar o joio, vocês também podem arrancar o trigo. Quantas vezes a gente, querendo corrigir o outro, a gente acaba machucando o trigo que o outro possui, quer dizer, o lado bom do outro. Cuidado, mamãe e papai, na hora de corrigir seus filhos. Às vezes vocês são duros demais e falam coisas pesadas demais que machucam muito, que sufoca o trigo e faz crescer o joio. Às vezes você, querendo ajudar, você na verdade está colaborando para que o joio cresça e sufoque o trigo. Muito cuidado com as palavras. A correção, ela exige carinho. A correção, ela exige amor e não pancadas. Porque às vezes a gente prefere levar uma pancada do que ter que ouvir certas palavras. Cuidado. Saiba esperar, seja prudente. O que o Senhor diz nessa parábola? Deixe o joio crescer, deixe o trigo crescer. Porque aí a gente vai saber como separar o joio sem danificar o trigo. Às vezes a gente fica falando tanto, e o outro não percebe que ele está errado. Porque muitas vezes já se apaixonou até pelo seu erro. Eu sei que esse nosso protecionismo às vezes sufoca o outro e não deixa o outro enxergar. Muitas vezes a gente precisa cair e aprender com os tombos da vida. Por isso o Senhor diz, deixa o joio crescer. Eu sei que é muito difícil para um pai ou uma mãe ouvir isto, deixa o joio crescer. Mas muitas vezes é necessário permitir que os nossos filhos aprendam com os erros. Nem sempre estaremos por perto. E os machucados acabam ensinando muito, sendo grandes lições e lições necessárias. Mas o que eu quero hoje dizer a você é para valorizar o trigo que existe na vida do outro. Quando alguém errar, não fique ali amassando em cima do erro. Olhe para as virtudes, exalte as virtudes. Faça o outro acreditar que ele é bom, que ele pode ser melhor, que ele é capaz. Porque às vezes você se apega tanto ao erro que o outro comete e fica falando dia e noite sobre aquilo, que a pessoa vai se convencendo que ela não é boa. Ela vai deixando o trigo perder a força e ir perecendo. Você sabia que muitas causas de suicídio se devem a isso? As pessoas convencem a outra de que ela não é boa, de que sua vida é um grande equívoco, de que sua vida não tem valor. E a pessoa se desespera tanto por só causar sofrimento que ela acaba tirando a vida. Exalte as pessoas, exalte as virtudes, valorize as virtudes, aplauda as virtudes, aprenda a elogiar. É assim que a gente faz a pessoa acreditar no seu lado bom e naturalmente, tendo o lado bom fortalecido, o lado ruim vai sendo minimizado até desaparecer. Mas você valoriza muito mais o joio, aí ele sufoca o trigo. Valorize o trigo para que ele sufoque o joio. Por exemplo, uma mulher descobriu a traição do seu marido, mas ela resolveu perdoar e continuar o seu casamento. Só que dia e noite ela fala dessa traição.
Se o marido chega 5 minutos atrasado do trabalho, ela já está em cima. Você estava com a outra, você estava com a outra, você estava com a outra. Quer dizer, é horrível a gente ser acusado de uma coisa que não estamos cometendo. E vai chegar um momento que o marido vai dizer, bom, ela não acredita em mim, então eu vou trair. Se você resolveu perdoar, não toque mais na ferida, porque tocando diariamente na ferida, você a expõe cada vez mais e ela infecciona e mata. Pare de falar, pare de mexer na ferida para que ela possa cicatrizar no seu e no coração do outro também. O perdão é sempre o melhor caminho. O perdão é sempre o melhor remédio. E o único jeito de queimar o trigo, queimar o joio e salvar e guardar o trigo no celeiro é deixando o outro experimentar não as tuas críticas severas, mas o teu amor. Muitas vezes criticando, você esquece de amar. Pense nisso. Mate o joio, salve o trigo. E isso só é possível amando. Que venha sobre você a bênção deste Deus que é amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Boa semana para todos vocês.